alerta aos pregadores e pastores, aos pregadores da palavra de Deus, aos missionários, evangelistas, líderes espirituais, um alerta de Deus. Provérbios, no capítulo de número 30, versículos 5 e 6, diz assim: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Provérbios capítulo 30, versículo de número 6. É um alerta para pregadores e pastores modernos, evangélicos atuais, que estão prostituindo o evangelho, que estão prostituindo a fé, que estão barganhando com Deus, barganhando com os dízimos, barganhando com a avareza, para agradar as multidões. É um alerta de Deus para aqueles que distorcem a Escritura para a sua própria perdição, como diz em Pedro, que muitos distorciam os ensinamentos de Paulo, assim como as demais Escrituras, para a sua própria perdição. Apocalipse 22 diz que aqueles que acrescentarem a palavra de Deus, pragas lhes serão acrescentadas, que estão neste livro, o Apocalipse. E aqueles que tirarem, a parte deles também será tirada da cidade de Deus, do rio de águas vivas e da árvore da vida. Pessoas que distorcem a palavra, que acrescentam a palavra. A palavra de Deus por si só é poderosa e é suficiente para salvar e para converter uma alma. Não precisamos acrescentar nada às palavras de Deus, acrescentar nossas opiniões, acrescentar o que a psicologia moderna diz, o que a ciência moderna diz, o que as religiões dizem, o que os homens dizem, o que a família diz, o que as pessoas sábias deste mundo dizem, o que o mundo diz. Não precisamos acrescentar mais nada à palavra de Deus. Ela já está selada, já está encerrada. Passarão os céus e a terra, mas as palavras de Deus não hão de passar. O que nós precisamos fazer como pregadores, pastores, líderes, evangelistas, missionários, é pregar somente a palavra de Deus. Deixar de lado essas teologias da prosperidade, deixar de lado essas filosofias, essas profetadas, esses revelamentos, essas palavras light, diet, somente para agradar as pessoas, somente para encher de volume uma igreja, para não perder a arrecadação dos dízimos e das ofertas, pois essa é a motivação da maioria dos líderes. Eles não pregam a palavra de Deus como ela é, só para manter o orçamento da igreja alto, só para manter a igreja cheia, só para manter as aparências, só para ter o status de poder dizer: a minha igreja é melhor, é a maior. Assim nós vemos, assim vemos até na televisão, líderes brigando entre si por causa do rebanho, do gado, que para eles não são ovelhas, são gados, são fontes de lucro que vão render a eles dízimos e ofertas gordas. Queridos, que Deus tenha piedade de nós nesses últimos dias. A palavra de Deus está se cumprindo, o amor da maioria está se esfriando por se multiplicar a iniquidade. A ciência está se multiplicando, catástrofes estão se multiplicando, falsos profetas estão se multiplicando e proliferando como nunca na nossa nação e neste mundo. As coisas estão acontecendo, a igreja está apostatando da fé para seguir doutrinas de homens, doutrinas de demônios, um evangelho de legalismo, um evangelho de libertinagem, um evangelho mundano, light, diet, que não requer nada do membro, não requer um compromisso, uma vida com Deus. É isso que está acontecendo. Por quê? Porque estão acrescentando a palavra de Deus. Os pastores modernos estão achando que Deus é muito carrasco, Deus é um Deus ruim, estão criando um Deus na sua própria mentalidade. Deus é amor, Deus é bom, então vamos pregar algo light para agradar as pessoas, porque elas sofrem, elas passam por luta. Queridos, sofrimento e luta todas as gerações passaram, não só nossa, mas todas as gerações passadas, tanto da bíblica como a geração antes da palavra, como depois da escritura, do ano 0 depois de Cristo até o ano 2000, todas as gerações têm sofrido mal, porque Salomão disse: não há nada novo debaixo do céu. O que a nossa geração precisa, e todas as gerações precisam, é da palavra de Deus. Sem profecia o povo se corrompe. Precisam da profecia da palavra de Deus, precisam da verdade ser dita às claras, do Espírito Santo poder trabalhar através da pregação da verdade, convencendo o homem do pecado, do juízo e da justiça. Precisamos de uma geração de líderes, pastores e pregadores que preguem sem medo, preguem sem buscar
títulos ou glórias do homem, mas que preguem buscando somente a glória de Deus, que preguem como se o próprio Jesus estivesse sentado na cadeira ouvindo a palavra, que preguem, porque os anjos queriam pregar o evangelho. Deus não permitiu, porque foi dado este chamado aos homens, mas muitos estão deixando de pregar o evangelho para pregar autoajuda, para pregar teologia da prosperidade, para pregar palavras de autoajuda às pessoas, chavões, e não estão pregando o evangelho de Jesus Cristo. Infelizmente, estão acrescentando as suas teorias, acrescentando coisas às palavras de Deus, aos cultos, estão incrementando shows de rock, shows de rap, baladas gospels, estão incrementando. Tem pastores que já acharam a palavra dízimo no livro de Gênesis, até o livro de Apocalipse, já distorceram tantos e tantos textos só para arrecadar oferta, só para arrecadar dinheiro. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, porque aqueles que estão acrescentando a palavra de Deus vão ser repreendidos por Deus no último dia e vão ser achados mentirosos. E João 8,44 diz que o pai da mentira é o diabo, e todo aquele que fala mentira profere aquilo que é dele e é filho do diabo. Então devemos tomar muito cuidado para não acrescentar nada e não tirar nada da palavra de Deus. Ah, esse texto é bom, vou pregar. Ah, mas esse texto não, esse texto é difícil, é correção, esse texto eu não vou pregar. Queridos, que Deus tenha misericórdia de nós, pois Jesus, certa feita, havia uma multidão seguindo ele. Então ele prega a palavra de Deus e as pessoas vão embora. E ele disse para Pedro: Pedro, se você quiser ir embora, você pode ir também para os apóstolos. Se vocês quiserem ir, vocês podem ir. Pedro tomou a palavra e disse: não, Senhor, porque só tu tens as palavras de vida eterna. Então devemos acordar, devemos despertar, para que não sejamos achados mentirosos. Devemos pregar a palavra de Deus, pregar o evangelho de Deus, mesmo que isso custe a nossa cabeça, o nosso ministério. Devemos primeiramente prezar Deus. João Batista não estava preocupado com a sua reputação. João Batista estava preocupado em anunciar a vontade de Deus. Assim como Jeremias, assim como Paulo, que disse que era perseguido pelos judeus, que a palavra dele era da cruz e era loucura para os que perecem, mas para os que crescem era poder de Deus. Então os verdadeiros pregadores do evangelho, como Noé, nessa última hora serão chamados de loucos, serão chamados de loucos. Por quê? Porque Paulo disse que a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem. É algo que as pessoas vão dizer, até mesmo os evangélicos: isso é fanatismo, isso é legalismo, isso é loucura, é o que esse pregador prega. Não precisa de tudo isso, Deus não é assim. Mas se você analisar a Bíblia, você vai ver quem Deus é. Porque as pessoas hoje formaram a imagem de um Deus na sua mente e acham que esse é o Deus, mas não é o Deus verdadeiro bíblico. Você quer saber quem Deus é? Leia a palavra de Deus, examine a palavra de Deus, e você vai descobrir diariamente quem Deus é e como Deus age. Deus destruiu o mundo antigo no dilúvio, salvando somente Noé, porque eles não deram crédito à palavra de Deus. Isso acontecerá novamente. Se você não der crédito à palavra de Deus, isso vai acontecer. Não vamos melhorar o evangelho. O evangelho é um só. Não existe evangelhos para jovens, evangelhos para roqueiros, evangelhos para pagodeiros, evangelhos para rappers, evangelho para surfistas, evangelho para isso, para aquilo. O evangelho é um só, meus irmãos. Não devemos mudá-lo, tentar melhorá-lo para agradar as massas e as pessoas, para supostamente convertê-los, porque a maioria desses que estão indo na igreja, que supostamente se converteram, não se converteram de fato, não nasceram de novo, não tiveram encontro real com Jesus Cristo. Alguns até podem ter tido por misericórdia de Deus, mas a maioria não. A maioria está no engano, a maioria está na mentira. Por quê? Porque tudo as pessoas têm acrescentado à palavra de Deus, têm colocado acréscimos à palavra de Deus, têm colocado acréscimos à verdade de Deus. Então vamos vigiar e orar para que não sejamos enganados e estejamos preparados para o dia do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus.